Fala galerinha, beleza? Hoje é a nossa sétima aula da série de modelos atômicos e hoje a gente vai ver como foi que a gente saiu do modelo atômico de Bohr até o modelo atômico atual. Então, se você quer gabaritar a química no Enem nos vestibulares, já curte esse vídeo e se inscreve aqui no canal. Vambora! Beleza, galerinha. Então é o seguinte. Aula passada, a gente estudou o modelo atômico de Bohr e viu que ele conseguiu explicar muita coisa que acontecia antigamente que não tinha explicação até então. E um dos efeitos mais assim, notáveis foi justamente a explicação da excitação dos elétrons, né, a emissão de luz. E, logicamente, isso gerou muitos estudos na época, principalmente desse senhorzinho aqui, o Johann Balmer, que ele acabou descrevendo com mais detalhes a série de Balmer, que era justamente aquelas linhas formadas no espectro de hidrogênio, beleza? Se a gente olhar mais de perto, a gente vai ver o quê? Existe lá uma linha para cada transição de elétrons que a gente tem dentro do hidrogênio. Só que um efeito mais legal ainda que descobriram na época foi justamente por esses dois senhores aqui, o Peter Zeeman e o Johann Stark. O que eles descobriram? Eles descobriram que quando você aplicava um campo magnético, no caso do Zeeman, ou um campo elétrico, no caso do Stark, você tinha a mudança desse espectro. Esse espectro se desdobrava em outras linhas. Por quê? Porque quando você aplicava esse campo, cada elétron ia responder de uma forma diferente. Então você desdobrava aquilo, você desmembrava aquela série de Balmer, beleza? Era uma coisa mais ou menos assim, ó. Cada uma daquelas linhas que a gente observava lá, ela se desmembrava em outras. Hoje a gente sabe que cada linha correspondia a uma transição eletrônica diferente. Então, se ela desdobrava, se desmembrava em outras séries, quer dizer o quê? Que você conseguia dividir aqueles saltos, né, aquelas transições, em outras transições. Vamos lá, vamos entender melhor como que isso aqui funciona. Tá? Significava o quê? Que cada uma dessas linhas aqui, elas eram divididas em outras linhas menores. Se cada linha dessa aqui representar o salto de uma camada, quer dizer que dentro de cada camada haviam camadas menores. Quem descreveu isso aqui melhor foi o Sommerfeld. O Sommerfeld falou o seguinte: dentro das camadas haviam subcamadas. E melhor, ele ainda falou que essas subcamadas eram o quê? Elípticas. Por que elípticas? Porque cada uma delas emitiria um espectro diferente, uma frequência de onda diferente, beleza? Mais ou menos assim, ó. Então você tinha lá o S, o P, o D, o F e o G. Lá na parte de distribuição eletrônica, eu vou explicar isso aqui com muito mais detalhes para vocês. A princípio, o que ele falou? Que dentro das camadas haviam subcamadas e que essas camadas eram elípticas, beleza? E funcionaria mais ou menos assim. Você teria um elétron que estaria orbitando ali, né, dentro de uma área, e aí você teria orbitais elípticos, ok? Cada uma com a sua excentricidade. Então, aí, mais para frente, veio a dualidade onda-partícula. Como que funciona isso aqui? O de Broglie, ele é um físico francês, a teoria dele, ele afirma que o elétron ele também poderia se comportar como onda, ok? E isso aí foi provado, né? Mais tarde provaram, e daí eu prêmio Nobel por isso e tal. Mas qual que é a implicação disso? Quando a gente pega o modelo atômico de Bohr, por exemplo, você tinha lá um orbital, ok? E esse orbital, ele era totalmente circular, ok? Ele estava circulando o seu... Mas agora, como ele tinha um comportamento de onda, o de Broglie falou o quê? Que ele descrevia um movimento ondulatório em volta do núcleo, ok? Então agora, o elétron, junto com esse movimento dele, estava associado a um movimento ondulatório também, ok? Vocês vão entender mais para frente por que a gente está falando disso. E aí veio o princípio de Heisenberg. Não, não. É esse aqui não, né? Ah, agora sim. Bom, o que o Heisenberg disse? Ele disse que era impossível de você medir a posição e a velocidade de um elétron ao mesmo tempo. Como assim? Vamos lá. Ele fez um experimento mental, ok? Nesse experimento, você teria um microscópio gigante, tá? Um microscópio que eu consigo ver o átomo. Isso não existe, mas é um exercício mental que a gente está fazendo aqui. E ali eu tenho um átomo e um elétron normal. Esse elétron ele está numa órbita em volta do meu átomo, ok, beleza. E aqui
ele tem um estado energético, tudo normal, que a gente já viu nas outras aulas, ok? Beleza. Aí eu vou incidir um fóton nele para que eu possa enxergar ele com o meu microscópio. A partir do momento que eu tenho esse fóton incidente, o que vai acontecer? O meu elétron ele vai ser excitado, ele passa por uma nova trajetória, um novo estado energético, e aí eu alterei a trajetória dele. Então, toda vez que eu tentar medir a velocidade do meu elétron, eu estou mudando a trajetória. Se eu tentar medir a trajetória, eu estou mudando a velocidade. Então, não dá. Você nunca vai conseguir medir velocidade e trajetória do seu elétron simultaneamente. Quanto maior for a precisão da medida de um, mais errada vai ser a medida de outro. Então, nunca você vai conseguir fazer as duas coisas simultaneamente. Então, como é que você vai resolver esse problema? Como é que nós vamos saber aonde está o meu elétron? Como que eu descrevo a trajetória dele? Como que eu descrevo o comportamento desse elétron? É aí que vem a equação de Schrödinger. O que o Schrödinger disse? Agora que você não pode medir posição e trajetória e seu elétron é uma onda, você pode simplesmente calcular o quê? O lugar de maior possibilidade de encontrar o seu elétron. Agora você não tem mais uma trajetória fixa. Você tem um lugar no espaço ali dentro do seu átomo que possivelmente você vai encontrar um elétron. E ali é o lugar que mais provavelmente você encontra este elétron. Então teve a equação de Schrödinger, que eu não vou resolver ela com vocês, tá? Não é o foco da aula e no vestibular não é importante para vocês. Mas o que é interessante que vocês saibam? O formato desses orbitais. Então você tem aqui um orbital S, que é circular, é uma esfera em volta do núcleo. O P, ok? Que você tem aqui esses lobos, o D e o F. E qual que é a importância disso aqui? Essas regiões que estão aqui coloridinhas são onde possivelmente você encontrará um elétron, ok? E isso aqui ajuda a gente a entender aonde que esses elétrons são posicionados, como eles formam ligações químicas. Isso é extremamente importante, beleza? Você não precisa entender qual ação que gerou esse formato aqui, mas você precisa entender as implicações disso. Porque quando a gente começa a estudar ligações químicas, geometria molecular, esse tipo de coisa, vai ser muito importante você conhecer esses orbitais. Outro detalhe importante, isso não chama órbita, isso chama orbital. Órbita é o que a Lua tem em torno da Terra. Isso aqui é um orbital, beleza? Que é a área de maior probabilidade de encontrar um elétron dentro do átomo. Galera, não confunde essas duas coisas. Isso é importantíssimo no vestibular, beleza? Próxima aula a gente vai fazer uma super revisão disso aqui para você poder estudar para o vestibular, mas não deixe de estudar as aulas anteriores. Vou deixar o cardzinho aqui em cima. Na próxima aula a gente faz uma revisão. Te vejo lá. E não se esquece, se você quer gabaritar a química no Enem nos vestibulares, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Ah, e me segue também lá nas outras redes sociais para você não perder nada.